Boa noite. Quem fala com vocês aqui é o chefe Alan Campos, atualmente escoteiro-chefe da FET. Eu sou inserido na Madeira de 97 e comecei o escotismo lá atrás, em 1987. Nós assumimos uma grande missão aí de tentar resgatar o movimento escoteiro, achar o elo perdido aí através da Federação de Escoteiros Tradicionais. E nessa voga, nós começamos agora uma série de vídeos onde você pode participar. Você pode entrar no seu Google+, e participar online aqui das nossas videoaulas. Essas videoaulas são experimentação para o nosso ensino à distância. Que nós temos um programa, um projeto para a FET fazer ensino à distância, pois nós estamos começando a fazer escotismo em lugares muito distantes, como o Pará, como o Amazonas e até o Suriname. Nós estamos começando aí e vamos hoje falar sobre um escotismo tradicional, uma visão crítica. Para quê? Para que nós possamos entender o contexto de como foi o escotismo, o que fez ele crescer e como nós tratamos hoje o escotismo tradicional aqui no Brasil. E em outros lugares também que seguem a mesma voga. Por que o movimento escoteiro se tornou tão grande assim no mundo inteiro? A gente tem que voltar lá atrás e entender o contexto no qual o nosso fundador criou o movimento escoteiro, porque ele trouxe muita coisa da vida pessoal dele para o escotismo. Então a gente tem que entender um pouquinho o contexto histórico daquela época. Primeiro, aquela época estava no final da Revolução Industrial, já indo para a segunda fase da Revolução Industrial, onde vários dos países da Europa estavam começando a se industrializar. E a Inglaterra estava naquele processo expansionista. A Europa estava expandindo para a África e para a Ásia. A Europa ela tentava dividir o mundo entre elas. E a Inglaterra era então a grande potência. Baden-Powell começou a crescer nesse país que estava buscando conquistar terras, por ser uma pequena ilha, e em franca expansão. Tinha acabado de acontecer a Guerra Franco-Prussiana, que tinha afetado todo o mundo, o antigo mundo, e ele nasceu nesse contexto, lá em 22 de fevereiro de 1857. Então, nessa época, Baden-Powell nasceu na época vitoriana, que a gente ouve falar muito lá na Inglaterra, sobre a época vitoriana. O que foi essa época vitoriana? Lá diz que foi a época que reestruturou o prestígio da coroa inglesa, através da Rainha Vitória. O que estava acontecendo na época? Um forte desenvolvimento industrial. A Inglaterra estava naquele frisson de criar indústrias e tudo. Nós podemos ver em vários vídeos aquelas crianças trabalhando, as mulheres trabalhando, aquela coisa de querer produzir. Quando começou ali o baita consumismo, né? Foi o período da segunda revolução industrial, que a gente chama. A primeira foi de criação e a segunda foi de expansão. A Inglaterra estava fortalecendo as suas colônias. Ela estava naquela questão do neocolonialismo. Ela estava criando novas colônias, como em outros países, como a Guiana inglesa, a África, que ela estava dominando muito. E ela estava nessa franca expansão ali, explorando as colônias na África, Ásia e Oceania. Ela estava bem forte ali. A política social era baseada em valores rígidos morais, bem rígidos. A moral, naquela época, não se aceitava muitas coisas. Havia repressão da coroa por questões de escritores que iam contra, homossexuais, políticos que se opunham e artistas. Então, havia um crescimento grande, havia uma grande produção artística, porque a burguesia estava se firmando, e Baden-Powell fazia parte, a família de Baden-Powell fazia parte dessa família burguesa, porque o pai era pastor e professor. E a mãe era uma grande ativista lá, social, que Baden-Powell, a mãe dele já foi o terceiro casamento dele, do reverendo Baden-Powell, pois ele tinha falecido a última, e ele nasceu nessa família de pessoas educadas dessa forma. Era o menino mais novo, né? Tendo o irmão mais velho como o Harrington. O Harrington, ele teve grande importância, mas isso é outra aula. Então, houve perseguição de homossexuais, de tudo, era aquela questão que eles traziam. Traziam também um pensamento evolucionista. Darwin estava muito em voga, muito na voga. Tanto que Baden-Powell escreveu sobre, então, o clássico livro dele, mostrando que Darwin não desmente a Bíblia, ele vê tudo ali dentro da Bíblia. Ou havia lá grandes investimentos em infraestrutura, construção de ferrovia, instalação de postos, telégrafos e tudo mais. Ou seja, está começando a estruturar aquela Inglaterra que matava gente por causa
da sua insalubridade, tudo estava procurando crescer, criar ferrovias e tudo mais. Isso em todo o mundo. Os campos na relação internacional. Veio a Pax Britânica. Foi o quê? Houve um amplo desenvolvimento com poucos conflitos armados. A Inglaterra crescia através da sua cultura. Ela impunha a sua cultura e ali ia dominando aonde ela conseguia. Conflitos eram poucos. Fortalecimento do capitalismo liberal. Começou a questão da iniciativa privada, do liberalismo econômico, cada um buscando a sua fonte, cada um buscando o seu. O Baden-Powell, como era uma família de educadores, não sofreu tanto, mas ele via isso acontecer em volta. Crescimento demográfico. A Inglaterra quase duplicou nesse pequeno período de 40 anos, aí, na época vitoriana. O Baden-Powell cresceu, estava crescendo. Aí por isso que a gente vê que as várias crianças do proletariado jogadas nas ruas, ditas como sub-raças, né? Amplo crescimento, desenvolvimento da burguesia industrial e comercial. Eu falei, os burgueses estavam começando a crescer. E supremacia política e econômica no mundo. Que foi quando a gente parou de estudar o tal do francês, que a França já tinha caído em declínio por causa da Guerra Franco-Prussiana, e veio essa aí da Inglaterra. Ou seja, a cultura inglesa era o foco. Nós todos buscávamos Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra. Esse foi o contexto ali que Baden-Powell nasceu e cresceu. Ele cresceu, foi como a gente sabe na história, não precisa entrar na história que vocês são escoteiros, vocês podem ver em outros vídeos. Baden-Powell cresceu, não foi para a universidade como os irmãos, foi direto para o exército, aonde se mostrou mais capaz. Tanto que foi o general mais novo da coroa britânica. Pela Times foi eleito como um dos maiores peões da coroa britânica. Ele tem várias coisas ali que ele fez. Não se envolveu em nenhuma instituição, a não ser o exército inglês. Vamos lá, para a gente entender um pouquinho ali do escotismo tradicional. Quando começou, a gente sempre estuda ali o escotismo e vê. Começou ali, a gente sempre fala que foi com o trabalho das crianças no cerco de Mafeking, ali na África. Se vocês puderem ver o mapa e ver onde fica Mafeking fica no entroncamento ferroviário que alimenta e dá vazão aos trilhos, à comunicação, a tudo ali para a África do Sul. Ou seja, era um importante negócio, um importante ponto. E o que aconteceu? A Inglaterra estava perdendo tudo. A Inglaterra está perdendo tudo. E Baden-Powell no cerco de Mafeking, com tudo que a gente sabe, com os blefes, com o trabalho, cresceu. Mas o trabalho que ele levou mais em consideração foi o quê? Foi a participação das crianças. A guerra era válida? Para eles era válida, porque eles estavam crescendo. O que tinha nessa região do Transvaal? Minas de ouro e diamante. Desde a época de Napoleão, ali tentava buscar por causa de ouro e diamante. Hoje a gente ainda vê alguns filmes retratados sobre essa guerra aí do ouro e diamante africano. O cerco foi primordial para a tomada da cidade de Pretória. Logo no final, quando o Baden-Powell conseguiu fazer o cerco, a Inglaterra cresceu, de certa forma, na guerra de Transvaal e restabeleceu e conquistou Pretória e estabeleceu a África do Sul, como a gente conhece. Começou aquele período de dominação que a gente pode ver da África do Sul. E Pipi, depois disso, ele terminou o cerco de Mafeking, a Inglaterra precisava de uma referência, mandou ele vir de volta. Ele retornou para a Inglaterra e conseguiu ali aparecer. Foi tido como herói, com várias coisas, com paradas e tudo. Se vocês verem alguns vídeos, que depois eu vou postar aqui embaixo desse vídeo, vocês verão ali o retorno deles à Inglaterra. Vai ver várias coisas ali de Baden-Powell. Então, o que ele viu? Então, o que estimulou ele? Ele lembrou das crianças lá em Mafeking, que trabalharam lá na guerra. Muitas pessoas falam, criança. As crianças eram crianças, que há 17 anos já iam para as armas. Eram crianças que ajudavam. Lá tinha o Goodyear, que era o Goodyear, agora esqueci o primeiro nome dele, só lembrei o segundo, por causa do pneu. Ele pegou, o Goodyear era o líder dos jovens. Ele ensinou tanto, trabalhou tanto, terminando ali, ele se alistou ao exército e foi servir, mostrando o que ele tinha aprendido naquela época, e ele foi de grande valia. Vários outros ali, dos jovens cadetes de Mafeking, eles foram utilizados na guerra, se puseram a favor da coroa britânica na guerra. Então, ele viu aquilo, estava acostumado na África, aquela coisa contra os Boers, aquilo tudo. Ele voltou lá para a Inglaterra e chegou lá e viu o quê?
aquele bando de jovens jogaram ao cigarro, a bebedeira, a não fazer nada. As crianças do proletariado lá, jogadas como sub-raça, como se fossem cachorros na rua. E isso incomodou ele, porque ele tinha uma criação cristã. O pai dele era pastor. E como pastor, ele pregava a igualdade, a salvação de todos. E ele se sentiu incomodado com aquilo. E ele vendo aquilo tudo, e vendo que a Inglaterra estava chegando lá no ápice e tudo, ele previu a queda do Império Britânico. Nós temos alguns artigos dessa década, de 1910, 1913, de Baden-Powell, que ele escreveu para Scouter, que falam sobre isso, que ele via os jovens lá caindo na bebedeira, nos vícios, e viu e falou, a coroa britânica vai cair. Ele sentiu isso. E como ele estava no auge, naquela época, ele aproveitou ali. Ele foi seduzido para criar o escotismo. Naquela época, pessoal, não tinha só. Não era aquela questão que nem hoje, poucos movimentos jovens. Havia vários movimentos militarizados lá. Tinha outros, tem pessoas que reclamam o scouting, o escotismo na Inglaterra como sendo deles. Porque existiam outros movimentos scouting que utilizavam um pouco do militarismo. Mas qual a diferença? Eles ficavam lá, ordem unida, ordem unida, ordem unida, ordem unida, ordem unida. E Baden-Powell trouxe o quê? Técnicas. Ele trouxe valores. Ele pegou tudo aquilo que ele via na Bíblia, que viu o pai dele passar, que viu a mãe dele fazer. Que a mãe dele ajudou a criar a primeira instituição de educação para mulheres na Inglaterra. Ele viu ali que podia traduzir esses valores para o escotismo. E começou ali com um pedido do amigo dele, que é escrever o escotismo para rapazes. E como ele tinha amigos influentes, como Kenneth McLaren e tudo, ele começou a fazer isso, o escotismo. Ele gostava tanto do Kipling, Rudyard Kipling, que escreveu Mowgli, Jacala, entre outros, que ele era chamado do General Kipling. Porque ele baseava tudo nele nos escritos de Kipling, que retratava muito bem aquela época, tudo que acontecia naquela época. Então ele foi chamado disso. E com essa influência toda, ele foi seduzido a escrever o escotismo para rapazes. Até hoje temos o original, lá no Guild Park. Nós podemos ver que é um documento onde ele fez uma coletânea dos conhecimentos. Ele não criou o escotismo, ele pegou os conhecimentos, os valores, a questão da tradição britânica e traduziu isso tudo no manual. E começou o sucesso. E como o mundo inteiro vivia a sombra ali da Inglaterra, o mundo inteiro viu aquilo. No Brasil, nós sabemos a história do Encoraçado, Minas Gerais e São Paulo, que eles foram lá, o Brasil tinha comprado, eles foram fazer o treinamento. Durante o treinamento, eles viram os jovens praticando escotismo ali e trouxeram os primeiros manuais e uniformes. Os manuais ainda eram em fascículos, chegaram no Brasil aqui, trouxeram, aí logo em seguida, lá na Inglaterra lançou a coletânea completa e ali começou. Trouxeram os valores, todo mundo queria ser um pouco inglês, queria estar lá um pouquinho, ser um pouquinho da Inglaterra. E nisso, o escotismo chegou e foi esse boom que foi na maioria dos países do mundo, porque era que nem hoje é os Estados Unidos. Era a Inglaterra na época. Todos queriam estar lá, queriam copiar, queriam ser um pouco inglês. Hoje, o nosso escotismo, no Brasil, pelas viagens e pelas conversas que eu tenho aí pelo mundo, é o escotismo mais britânico que existe. Apesar que existem algumas associações que querem modernizar, usar o neoliberalismo espanhol, aí aquela coisa toda, modificar o escotismo que Baden-Powell criou, mas no Brasil nós temos o escotismo mais britânico que existe. Na Federação de Escoteiros Tradicionais, nós somos completamente originais ali no início. Se nós pegarmos ali distintivos, o uniforme e tudo, é praticamente igual. Nós tivemos que atualizar o quê? Tecnologia e algumas coisas. Mas somos bem britânicos da origem. Hoje, até na Inglaterra mesmo, são acho que 6 ou 7 associações mundiais lá, e várias pequenas na Inglaterra, que fazem escotismo diferente. E nós mantemos, junto com a WOS, a World Organization of Independent Scouts, tentamos manter o mais próximo que nós pudermos dessa questão britânica. Né? Então, esses movimentos similares. Hoje em dia, o escotismo está passando por muita coisa que passou naquela época. Nós podemos ver, naquela época, né, a gente estava na Revolução Industrial ali, hoje nós estamos na Revolução da Informação, hoje todo mundo é informação. Os jovens daquela época eram jogados à rua, hoje nossos jovens são presos ao computador, à informática. Hoje os valores também estão se perdendo. Nós não somos tão radicais como antigamente, mas hoje os valores estão se perdendo.
A família não tem mais tanto valor. A família pode ser composta de várias formas. Algumas coisas que nós sabemos que no âmago é errada, a questão da violência está sendo banalizada. Então, nós estamos passando pela mesma coisa que aconteceu lá no início, lá do escotismo, lá no início de 1907, entre 1907 e 1945. Passou a Primeira Guerra Mundial, houve as mudanças, mas nós estamos vivendo a mesma coisa. E o que nós temos que fazer? Entender hoje. Qual o mal do mundo hoje? Naquela época era o início da letargia, das drogas e tudo. Hoje nós temos drogas mais avançadas, nós temos jovens mais preguiçosos. Hoje, mais de 50% do Brasil é obeso. Nos Estados Unidos chega a coisas bem astronômicas. E nós estamos caminhando para isso. Por quê? Nós estamos deixando de lado a vida da natureza, como Baden-Powell sempre trouxe. Estamos deixando de lado a criança ter que aprender por ela mesma, a experimentação, que a gente preza tanto no método escoteiro, que a criança vai experimentando e aprendendo ali, fazendo a marra, queimando o arroz. Tem os conflitos em patrulha, porque a patrulha é essencial no movimento escoteiro, não adianta a gente fugir, ela está desde o lobinho até a direção nacional. Nós temos que ter isso em mente. Por quê? O escotismo tradicional é isso. É a gente fazer o escotismo como outrora, nas bases tecnológicas. Eu hoje não vou pedir o que pedia lá em 1500, lá quando a gente brinca no início do escotismo, quando pedia algumas etapas que hoje não dá para se fazer. Hoje nós adequamos a parte tecnológica, mas valores como lei, promessa, método, a forma de aplicar os mínimos. Podem falar, cobre das crianças como cobre no adulto. A gente cobra, a gente vê o retorno. Existem pessoas que insistem, não, são crianças, são crianças. Por isso nós estamos criando uma geração de dependentes. São jovens que levam 30, 40 anos para sair de casa. São jovens que não querem mais nada de descobrir, eles querem pegar pronto, quer pegar um tutorial no YouTube, entrar lá no YouTube e pegar um tutorial de como se faz alguma coisa. Eles não experimentam mais. Se nós tivéssemos hoje um colapso tecnológico, a maioria dos nossos jovens iam morrer. Iam passar por problemas de depressão, iam passar por problemas de interação. Tem jovens que não comunicam falando, só comunicam por texto. Nos WhatsApps, nos Facebooks da vida. Não conseguem interagir com as outras pessoas. E isso é preocupante. E a gente, como escoteiro tradicional, na Federação de Escoteiros Tradicionais, temos que buscar isso. Por que nós estamos tendo uma grande aceitação? Porque nós prezamos os valores. A tradição do escotismo, a tradição dos valores cristãos. Porque se nós pegarmos ali a Bíblia, Jesus fala Baden-Powell fala de Jesus várias vezes. O pessoal tenta mascarar, se você pega o original, você vê várias coisas. Várias traduções tentaram deturpar um pouco, amenizar algumas coisas. Mas nós somos tradicionais, sabemos que o mundo é competitivo, que o mundo é bruto. E isso nós passamos para a criança de uma forma pedagógica. Nós vamos criar crianças, como o Roosevelt falava. Antes eu prefiro os jovens criados nos machucados do escotismo do que aqueles envoltos em algodão. Nós não estamos aqui para criar crianças envoltas em algodão. Nós estamos para criar pessoas, homens e mulheres, prontos para ajudar o país dela. No momento que for chamado, elas vão ajudar. Nós somos nacionalistas, porque é o Brasil acima de tudo. Nós temos que trabalhar por esse país. Temos que conhecer tudo lá fora, mas temos que trabalhar pelo nosso país, da nossa forma, com a nossa cultura. O escotismo tradicional no Brasil, ele vai por essa moda. O nosso uniforme é o CAC, como foi no início, que era a cópia dos fardamentos militares. Os meninos usavam bibicos, usavam boina, usavam fardamento militar. Nós vamos usar fardamento militar? Não, nós temos o nosso tradicional. O CAC hoje foi abandonado pela evolução do camuflado. Que antigamente era o camuflado. Nós mantemos o CAC, que é identidade. Qualquer lugar do mundo você vê uma pessoa de CAC e chapelão, ali está um escoteiro. Lenço. Desbravador usa lenço, gaúcho usa lenço, várias outras coisas usam lenço. Só o lenço não identifica o escoteiro. Ele diferencia o uniforme. Porque o uniforme tradicional ele é a identidade nossa de escoteiros. Qualquer lugar do mundo que você chegar, com um chapéu de aba larga e um uniforme CAC, com lenço no pescoço, você é tido como escoteiro. Não, agora escoteiro. Este conjunto são os detalhes que faz a diferença. E nós temos lá, como o Baden-Powell disse, que viu muitos detalhes. O Baden-Powell, depois que criou os escotistas papais, escreveu lá os Count Cowboys, ele começou a detalhar, porque ele é um homem muito perfeccionista. Você pega as coisas, ele é pragmático perfeccionista. Que ele gostava de fazer a coisa prática e mostrar que funciona. Então, nós temos que fazer isso. Nós temos que buscar, nós temos que conhecer, estudar. Às vezes tem coisas que nós falamos aqui que até então é realidade. Daqui a pouco a gente estuda e vê que muda. Nós seguimos a figura do Baden-Powell.
O homem Baden-Powell tem pessoas que podem levantar várias coisas, como hoje em dia nós vemos na televisão, pessoas que levantam falsos contra Jesus. Imagina o Baden-Powell, que era um simples homem, um simples general militar que trouxe o brilho militar para os jovens. Hoje, muitos jovens já não sofrem do ranço da minha geração de 80, que tinha um ranço do militarismo, porque nós vivemos a abertura do Brasil. Nós vimos lá, direto já e tudo, e fomos criados com uma certa aversão. Jovens de 70 a 80, 70 a 80, tem uma certa aversão. Nós vemos aí hoje em dia. Quem está no poder são essas pessoas que passaram por isso. Mas o jovem ele já passa a ter brilho pela farda. Ele tem amor pela farda. Eu sinto o prazer em viajar em outros países e ver o amor que eles têm aos policiais, aos militares. Porque eles falam, foi por custa deles, por sangue deles que nós derramamos, que nós temos o que temos hoje. O Brasil esquece disso. O Brasil deixa de lado isso. Mas nós vamos voltar lá como o Baden-Powell fez, vamos ser tradicionais, vamos lutar pelos valores, vamos aplicar de uma forma moderna tecnologicamente, que nós não podemos ficar lá atrás. O nosso jovem tem que saber desde fazer uma bússola com uma agulha e uma folha, até mexer com GPS de última geração, que daqui a um dia vai ser GPS 3D. Então, a gente tem que trazer isso. Mas os valores são imutáveis. Nós prezamos a família, nós somos contra o aborto, nós somos a favor de uma sociedade sem violência, nós temos nossa postura. E nós vamos lutar por isso. Então, eu peço, estudem. Peço que vocês agora, ao término dessa aula, dêem uma lida em alguns documentos antigos. Eu vou pôr alguns links aqui embaixo. Pesquisem sobre o escotismo em si, tentem ler o documento mais original, para vocês poderem entender o contexto. E tentem entender o contexto histórico, cultural da época. Que assim a gente vai saber para onde nós estamos indo. Fazer o que é certo da forma correta. Tá certo? Então, aqui eu deixo vocês para pensarem um pouco. Convido, nos ajudem, mandem um e-mail, escoteirotradicional@escoteirotradicional.org. Mande suas sugestões de temas, de tudo. Nós vamos começar a trabalhar esse ensino à distância. Essa foi a primeira aula que nós tivemos. Nós poderemos utilizar mais outras aulas, vídeos e tudo. Mas mande sua opinião, porque a FET é criada democraticamente, através do seu pedido, através da sua vontade, onde a gente vai moldar o seu conhecimento no escotismo tradicional. Não estamos aqui para ensinar nada. Estamos simplesmente para mostrar um caminho. Temos várias associações, cada uma com o seu caminho, nós temos o nosso. Então, despeço hoje, com o meu sempre alerta, e vamos nos ver mais vezes em aulas, encontros e tudo mais. Sempre alerta e até mais.